E aí, pessoal, tudo certo? Então, nessa aula a gente falou um pouquinho sobre membrana plasmática. E para começar, a membrana plasmática não tem só esse nome, tá? Ela também pode ser chamada de membrana celular, plasmalema e membrana citoplasmática. Mas é tudo a mesma coisa. Então, em relação às células, quem é que tem membrana plasmática, tá? Todo e qualquer tipo de célula tem membrana. Então, uma célula procarionte tem membrana, eucarionte animal e vegetal também tem membrana plasmática, certo? E aí também tem a questão do vírus. O vírus não é um ser vivo, né, entre aspas, ele não tem célula, né, ele é acelular, mas ele pode, por vezes, ter no seu envelope viral parte de membrana plasmática das células hospedeiras. Então, no momento que ele rompe uma célula, por exemplo, e vai ser eliminado, ele leva junto a membrana plasmática do hospedeiro, tá? Então, as características de membrana podem ser encontradas também em alguns envelopes virais. Então, aqui a gente tem uma célula procarionte, né, uma bactéria com a presença da membrana plasmática, tá? Lembrem que a bactéria, ela tem, além da membrana plasmática, uma parede celular, né, que é uma estrutura mais externa da membrana. Aqui a gente tem uma célula eucarionte do tipo vegetal. Como é que eu sei que é vegetal? Ela é mais quadradona, né? Nesse caso mais hexagonal. Tem cloroplasto, tem vacúolo, tem parede celular. E como a nossa célula de membrana plasmática, ela tem membrana plasmática, como toda célula. E a célula do tipo eucarionte animal também tem membrana plasmática, certo? Então, em relação à constituição, do que é feita essa membrana plasmática? Então, a membrana é lipoproteica, ou seja, é formada por lipídios e proteínas. Mas não só lipídio e proteína, porque ela também apresenta glicolipídio, que é a interação de carboidrato, né, com lipídio, colesterol, que é um tipo de lipídio também, e glicoproteína, que é a interação de um carboidrato com proteína. Então, a gente diz que a constituição da membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica. O que é isso? É um sanduíche, né, de lipídios e proteínas, porque a gente tem duas camadas de fosfolipídio, né, e as proteínas são intercaladas entre esses fosfolipídios. Então, por isso que é uma bicamada lipídica. Então, essas estruturas aqui em azul da imagem são os fosfolipídios. E as estruturas laranjas são proteínas ao longo da membrana plasmática. Então, além disso, a gente também consegue ver, né, a presença aqui do colesterol, a presença de glicolipídio e glicoproteínas também. Então, em relação aos fosfolipídios que formam a membrana plasmática, né? Essa bicamada. Então, o fosfolipídio lembra inclusive um fósforo. Por quê? Porque ele tem uma cabeça e ele tem uma cauda. A cabeça desse fosfolipídio ela é formada por um álcool, tá? Um glicerol. E ela tem, então, uma afinidade com a água. Ela é uma molécula chamada de hidrofílica, certo? Amiga, tem afinidade com a água. Enquanto que a cauda do fosfolipídio é formada por uma gordura, por ácido graxo. Então, esse ácido graxo, ele não é amigo da água, né? Ele repele a água, inclusive, que é a região que a gente chama de hidrofóbica. Portanto, a gente tem, então, como eu falei, um sanduíche, né, formando essa membrana plasmática. Então, a parte bem de cima e a parte de baixo estão em contato com o meio extracelular e intracelular. Tem a região que é hidrofílica, ou seja, que tem contato com a água. Então, na parte química, a gente diz que o glicerol ele é polar, assim como a água, porque o álcool e a água, né, eles têm afinidade, então é uma molécula polar, enquanto que o ácido graxo é apolar, então ele não tem interação com a água, ele é hidrofóbico, ele repele a água. Ainda em relação à constituição da membrana plasmática, a gente tem as proteínas, né? Lembra que ela é lipoproteica, então parte lipídica do fosfolipídio e a parte proteica das proteínas inseridas. A gente tem proteínas de basicamente duas formas, ou elas cruzando, perpassando a membrana plasmática, que são chamadas de proteínas integrais ou intrínsecas, e as proteínas periféricas ou extrínsecas, que elas estão aqui só de um ladinho, tá? Ou do lado interno ou do lado externo da membrana plasmática, não perpassa, né, a camada de lipídios. Essas proteínas integrais, as intrínsecas que perpassam pela membrana, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser do tipo canal, que é o que a gente tem aqui, que ela forma um canalzinho, certo? Aqui é uma ponte para substâncias entrarem e saírem. E ela pode ser uma proteína tipo carreadora, que a gente tem nessa outra imagem aqui,
em verdinho, mostrando que é uma proteína que ela muda a sua conformação para botar substâncias para fora ou para dentro da célula. Então, ela é chamada de proteína carreadora. E a canal forma um canal para conduzir as substâncias. Em relação ao modelo da membrana plasmática, ela foi descrita por dois pesquisadores, o Singer e o Nilsson. Esse modelo da membrana é chamado de mosaico fluido. O que é isso? Então, o mosaico, lá inclusive das artes, né, é um monte de pecinhas. E fluido quer dizer que é algo que não é estático, né? Então, justamente, a gente tem aqui essa animação mostrando que a membrana plasmática, ela vai tendo movimentação. Então, tanto o fosfolipídio quanto as proteínas, eles não são estáticos, eles vão mudando de lugar. As proteínas, inclusive, elas podem mudar de lugar em função dessa fluidez que ocorre, né, na membrana plasmática. Então, dá para ver bem direitinho aqui na animação, certo? Então, lembra que é um modelo mosaico fluido. Em relação à função da membrana, a membrana tem várias funções, começando pela função de proteção, ou seja, ela protege a célula, né? É uma barreira contra agentes invasores, é uma proteção para as nossas células. A membrana também serve para separar o limite intracelular do extracelular, ou seja, separa o meio interno do meio externo. Além disso, ela tem uma característica muito importante, que é chamada de função de permeabilidade seletiva. Essa função de permeabilidade seletiva é o seguinte: as substâncias elas podem entrar ou sair das células, algumas substâncias. Por quê? Porque essa permeabilidade ela é seletiva, não é tudo que entra, não é tudo que sai da célula. Então a membrana vai selecionar o que a célula precisa, o que tem afinidade, o que realmente pode ou não entrar. Por isso que é chamado de permeabilidade seletiva, sempre selecionando o que pode ou não, permeável a algumas coisas. Além disso, a membrana tem a função de captar sinais externos, né, que é uma comunicação com o interior da célula, reconhecimento celular pela presença das proteínas, que também ajuda com esse canal de comunicação, né, com a célula, e ajuda a manter o formato da célula. Então, aqui a gente tem uma animação mostrando, tá? Aqui é a bicamada lipídica, então os fosfolipídios em verde, e a gente tem aqui dois tipos de proteínas inseridas na membrana, né? E essas bolinhas verdes são substâncias que estão entrando, né, para dentro da célula ou saindo. O que acontece? Então, aqui vai ter uma seleção, vai atuar aquela permeabilidade seletiva, em que a substância pode ou não entrar e por onde que ela pode ou não entrar, certo? De que forma vai ocorrer esse transporte pela membrana plasmática. Além da membrana plasmática, ela pode ter ainda alguns envoltórios externos. A gente vai falar de dois deles, o glicocálix e a parede celular. Então, o glicocálix, ele é um carboidrato, um tipo de carboidrato, que ele pode ser aderido a um lipídio, formando um glicolipídio, ou uma proteína, formando uma glicoproteína. Esse glicocálix, ele é presente nas células animais e alguns protozoários, certo? Célula vegetal não tem esse anexo da membrana plasmática. Dentre as funções do glicocálix, uma muito importante é de reconhecimento celular. O que é isso? Caso de transplantes, às vezes alguns transplantes não dão certo, dá uma incompatibilidade. Justamente quem faz esse processo de reconhecimento é o glicocálix. Além disso, ele ajuda a manter as células unidas, né, uma unida à outra, ajuda na questão de proteção e resistência tanto a agentes químicos como físicos, né, então uma barreira, uma proteção de fato, e também ajuda a inibir mitose, ou seja, mitoses descontroladas que vai causar células tumorais, por exemplo, né, por esse descontrole. E temos também a parede celular, que ela é um envoltório externo à membrana plasmática, e ela vai ter uma função importante de proteger, de dar suporte, de dar o formato para a célula, e ela também vai permitir a entrada de algumas substâncias ou não, assim como a membrana, tá? Lembrem que a parede é sempre mais externa à membrana plasmática. A parede ela pode ter, né, uma boa resistência, mas ela também tem flexibilidade de acordo com os tipos de célula. Em relação à composição, não é toda a membrana que é de não é toda a parede que é de celulose, certo? A parede celular dos vegetais é de celulose, mas a gente tem fungos que tem parede de um outro tipo de carboidrato, né, que é de quitina. As bactérias que têm uma parede formada de polissacarídeo mais proteína, que é um peptidoglicano. E as algas, que elas têm diversos tipos de celulose, e além disso, a parede delas pode ser de sílica, pode ter interação com pectina, então também existe uma variação quanto à formação, né, da parede celular das algas. E por fim,
temos o plasmodesmo, né, que é um outro tipo de comunicação externo, né, à membrana plasmática. Os plasmodesmos, eles são canais que ocorrem nas células vegetais que possibilitam a comunicação de uma célula com a outra. Então, são regiões em que a parede celular do vegetal, ela é uma parede com poros, ou seja, com furinhos, que vai permitir a comunicação de uma célula com a outra, né? Então, essas comunicações, esses canais que unem uma célula a outra vegetal são chamados de plasmodesmos. E, falando ainda de membrana para a gente fechar, entra a parte de especializações da membrana plasmática. Então, a membrana tem algumas especializações de fato que vão permitir com que ela se junte a uma célula, ou seja, permita reconhecimento, absorção. Então, dentro dessas especializações da membrana, tem as microvilosidades, que parecem dedinhos, que vão auxiliar na aumentar a superfície de absorção. Existe a chamada zona de oclusão, que vai ajudar a manter uma célula muito grudadinha com a outra, deixando quase sem espaços intracelulares. A zona de adesão, que vai permitir aderir uma célula a outra. Os desmossomos, que têm a mesma função da zona de adesão, que é também aderir, grudar, né, uma célula a outra. A junção comunicante, chamada também de junção GAP, permite a comunicação entre uma célula e outra. E o M-desmossomos, ele permite a adesão à lâmina basal, ou seja, a parte abaixo da membrana plasmática.